Sêneca, um dos principais representantes da filosofia estoica na antiga Roma, desempenhou papéis como conselheiro e tutor para dois imperadores romanos, Cláudio e Nero. Sua influência se estendeu a figuras notáveis como Tomás de Aquino, Arthur Schopenhauer, Howard Friedrich e Marco Aurélio. Ele é reconhecido por seus ensinamentos morais que destacam a importância de viver em sintonia com a natureza, mostrar coragem diante das adversidades, controlar as paixões e cultivar a sabedoria. O nome dele é Sêneca, e ele formulou estas 10 leis fundamentais para orientar a vida. Antes de começarmos, verifique sua inscrição no canal. E deixe seu like, e não se esqueça de olhar aqui embaixo o comentário fixado que deixei especialmente para você. Não perca a chance de aplicar os princípios estoicos para lidar com as adversidades da vida e descubra como cultivar a serenidade em meio ao caos, tomar decisões mais sábias e superar as adversidades com força mental. Clique no link do primeiro comentário fixado e embarque na sua jornada de sabedoria. O valor da vida. Quantas vezes já ouvimos dizer que a vida é curta? Mas o que isso realmente significa? Sêneca nos diz que não é que tenhamos pouco tempo, mas sim que perdemos muito. E é exatamente aí que reside a essência do nosso tempo e da nossa vida. Pensem nisso. Quantos momentos desperdiçamos nos preocupando com coisas que estão fora de nosso controle? Quantas oportunidades deixamos escapar porque estávamos ocupados demais remoendo o passado ou preocupados com o futuro? Segundo Sêneca, a vida é preciosa e cada momento conta. Cada respiração, cada pensamento, cada ação que tomamos nos dá a oportunidade de viver plenamente. No entanto, para fazê-lo, precisamos reconhecer o valor de cada momento. Temos que entender que não é a quantidade de tempo que importa, mas sim como utilizamos a vida. Não se resume a simplesmente respirar, comer, trabalhar, dormir e repetir. A vida é muito mais que isso. A vida é uma oportunidade para crescer, aprender, amar, experimentar e, acima de tudo, contribuir. Mas para realizar tudo isso, é necessário viver com propósito. Um propósito nos fornece direção, mantém nosso foco e nos dá razões para acordar a cada manhã. Ele nos auxilia a tomar decisões, priorizar ações e viver de maneira significativa e satisfatória. Portanto, lembrem-se, nossa vida é breve e valiosa e cada momento importa. Não deixe escapar nenhum segundo. Não desperdice tempo se preocupando com coisas que estão fora do seu controle. Em vez disso, viva cada dia com propósito. Dê o seu melhor em tudo o que fizer e aproveite cada oportunidade para crescer e aprender. Afinal, como Sêneca disse, não é que tenhamos pouco tempo, mas sim que perdemos muito. Portanto, certifique-se de estar utilizando o seu tempo da melhor forma possível, porque isso, meus amigos, é verdadeiramente valorizar a vida. A filosofia como guia para a vida. Sêneca via a filosofia como muito mais do que um simples exercício mental ou um jogo intelectual. Para ele, a filosofia era uma bússola, um mapa para a vida. Tratava-se de compreender quem somos, o que somos e como devemos viver. Podemos pensar na filosofia como o GPS da vida. Assim como usamos um GPS para nos guiar ao dirigir por caminhos desconhecidos, a filosofia nos auxilia a navegar pelos mares, por vezes tempestuosos, da vida. Ela nos auxilia a decidir qual caminho seguir quando nos deparamos com uma encruzilhada, a determinar qual direção tomar quando estamos perdidos e a permanecer no caminho certo quando as coisas se tornam difíceis. Para Sêneca, a filosofia não era algo para ser guardado em livros e discutido apenas em salas de aula ou debates acadêmicos. Era algo a ser vivido a cada momento, em cada decisão e ação. Não importa se estamos decidindo qual carreira seguir, como tratar os outros, como lidar com o fracasso ou como celebrar um sucesso. A filosofia estoica pode ser uma bússola para nos orientar e guiar pelos desafios da existência. Não se trata de ter respostas definitivas, mas sim de fazer as perguntas corretas. Assim, não importa o que a vida traga, você sempre pode recorrer à filosofia para se orientar e guiar. A filosofia pode não ter todas as respostas, mas pode ajudar a formular as perguntas corretas e a buscar a verdade dentro de si mesmo. Portanto, viva sua filosofia. Não apenas a estude, porque afinal, como disse Sêneca, a filosofia é uma forma de vida. O desapego dos bens materiais.
Vivemos em uma sociedade que frequentemente associa a riqueza material com a felicidade. Somos constantemente informados de que se apenas tivéssemos aquele carro novo, aquela casa maior ou o último gadget, então seríamos felizes. No entanto, Sêneca oferece uma perspectiva diferente. Apesar de ser um homem de grande riqueza, ele enfatizou a importância de não depender dos bens materiais para nossa felicidade. Para Sêneca, as verdadeiras riquezas não são encontradas em nossas carteiras ou contas bancárias, mas sim dentro de nós mesmos. Estão na nossa capacidade de ser felizes com o que temos, na nossa capacidade de desfrutar das coisas simples da vida e na nossa capacidade de viver uma vida de virtude e propósito. Imaginem por um momento que tudo material em suas vidas desaparece. Carros, casas, telefones, dinheiro. Tudo o que resta ainda seria o caráter, a integridade, a capacidade de amar e ser amado, as experiências, as memórias, a sabedoria. Estas são as verdadeiras riquezas da vida. Não há nada de errado em apreciar as coisas materiais, porém não devemos permitir. Felicidade. Apreciem as coisas simples da vida, o sol em seus rostos, o aroma da chuva fresca, o som do riso de um ente querido. Valorizem suas experiências, memórias e sabedoria. Estas são as verdadeiras riquezas da vida. Lembrem-se, não é o que você tem, mas sim como você utiliza o que possui que define sua verdadeira riqueza. Vivam com propósito, vivam com virtude, e descobrirão que já são mais ricos do que jamais imaginaram. A virtude como bem supremo. O que realmente confere valor à nossa vida não é o dinheiro que temos no banco, nosso status social, nossas posses materiais. Para Sêneca, a resposta a todas essas perguntas é um enfático não. Para ele, o verdadeiro valor de um indivíduo não está no que possui ou em sua posição social. Seu caráter e suas ações virtuosas são a chave. A virtude, segundo Sêneca, é o bem supremo e a chave para uma vida feliz. Não importa quanto dinheiro possuímos, quão famosos somos ou quão bem-sucedidos nos consideramos. Se carecermos de virtude, não podemos ser verdadeiramente felizes. Mas o que significa viver uma vida de virtude? Não é simplesmente seguir um conjunto de regras ou obedecer a um código de conduta. Viver uma vida de virtude significa esforçar-se constantemente para ser a melhor versão de nós mesmos. Significa tratar os outros com amabilidade e respeito, buscar a verdade em todas as nossas ações e tomar decisões baseadas no que é correto e justo, não no que é fácil ou conveniente. A virtude não é algo que se possa comprar ou vender, não pode ser medida em termos monetários. A virtude é algo que se desenvolve e se cultiva através de nossas ações e escolhas diárias. É um reflexo de quem somos como pessoas e de como vivemos nossas vidas. Portanto, lembrem-se, a verdadeira felicidade não é encontrada nas coisas que possuímos, mas sim na virtude que cultivamos em nossos corações e mentes. Não se trata do quanto temos, mas sim de como vivemos. Sêneca nos lembrou que a virtude é o bem supremo e a chave para uma vida feliz, e embora possa ser um caminho difícil de percorrer, é um caminho que vale a pena. Pois no final do dia, não é o que temos, mas quem somos que realmente importa. Vivam uma vida de virtude, busquem a verdade, sejam justos e amáveis, e descobrirão que a verdadeira felicidade está ao seu alcance. Autocontrole. Vivemos em um mundo repleto de tentações e distrações. Enfrentamos um constante bombardeio de emoções e desejos que podem nos levar por caminhos nem sempre benéficos para nós. Sêneca nos ensina que, para viver uma vida verdadeiramente livre e pacífica, devemos aprender a controlar essas emoções e desejos, em vez de sermos controlados por eles. Ele nos incentiva a não rejeitar nossas emoções e desejos, mas compreendê-los e gerenciá-los. Não se trata-se de reprimir o que sentimos, mas de ser capaz de responder às nossas emoções de maneira saudável e construtiva. Imagine, por um momento, que suas emoções e desejos são como um cavalo selvagem. Você não pode simplesmente permitir que esse cavalo corra livremente, pois poderia levá-lo a lugares perigosos. No entanto, também não pode simplesmente prendê-lo e esperar que ele fique parado no lugar. Você precisa aprender a montá-lo, a direcioná-lo para onde quer ir. Ao aprender a controlar nossas emoções e desejos, encontramos uma paz interior
e uma liberdade pessoal que antes eram inalcançáveis. Deixamos de ser escravos de nossos impulsos e começamos a viver de acordo com nossos valores e princípios mais profundos. Portanto, encorajo a todos a praticar o autocontrole. Não permitam que suas emoções e desejos os controlem. Em vez disso, aprendam a controlá-los e utilizá-los em benefício próprio. Esta é a verdadeira liberdade. A verdadeira paz, como nos lembrou, essencial para viver uma vida plena e significativa. Em vez de sermos arrastados pela correnteza de nossas emoções e desejos, aprendamos a nadar contra ela. E em vez de sermos escravos de nossos impulsos, tornemo-nos seus mestres. O valor do tempo é fácil esquecer. O valor do tempo vivemos em uma era de constantes distrações, onde é fácil perder horas, dias e até anos em atividades que não nos acrescentam nada. No entanto, Sêneca nos lembra que o tempo é o recurso mais valioso que possuímos. Uma vez gasto, não pode ser recuperado. Portanto, devemos usá-lo sabiamente e não permitir que seja desperdiçado. E como podemos usar nosso tempo de maneira sábia? Sêneca aconselharia que nos concentremos no que realmente importa, em vez de desperdiçar nosso tempo em distrações vazias. Devemos direcioná-lo para atividades que nos enriqueçam, que nos façam crescer como pessoas, que nos aproximem de nossos objetivos e sonhos. Isso pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes. Para alguns, pode ser passar tempo com seus entes queridos. Para outros, pode significar dedicar-se a aprender algo novo, a aprimorar uma habilidade ou a se envolver em um projeto apaixonante. O importante é utilizarmos nosso tempo de uma forma que nos traga valor e satisfação. Entretanto, usar nosso tempo sabiamente não significa apenas fazer coisas que nos acrescentem valor, mas também proteger nosso tempo daqueles que tentariam desperdiçá-lo. Isso pode envolver aprender a dizer não às solicitações e demandas que não se alinham com nossas prioridades, ou pode significar minimizar as distrações para nos concentrarmos no que é importante. Então, recordemos as sábias palavras de Sêneca. O tempo é nosso recurso mais valioso. Não permitamos que ele seja desperdiçado. Utilizemos cada momento de maneira sábia, focados no que realmente importa. Assim, ao acordar todas as manhãs, perguntem a si mesmos: como posso fazer o melhor uso do meu tempo hoje? O que posso fazer hoje que me traga realização e felicidade? Lembrem-se, cada minuto que passa é um minuto que não voltará. Certifiquem-se de que cada um conte. Adversidade como oportunidade. Enfrentar a adversidade, os desafios e as dificuldades pode ser difícil, desanimador e até assustador. No entanto, Sêneca nos diz que a adversidade não é algo que devamos temer ou evitar. Ao contrário, deveríamos encará-la como uma oportunidade, uma chance de aprender, crescer e nos fortalecer. Pode parecer um conceito estranho. Como pode a adversidade, algo que associamos à dor e à dificuldade, ser uma fonte de crescimento? Mas pense nisso desta forma. Um músculo precisa ser pressionado, desafiado para crescer. Da mesma maneira, nossas mentes e espíritos precisam ser desafiados para se fortalecer e crescer. Os desafios nos obrigam a sair de nossa zona de conforto, a enfrentar nossas fraquezas e a superar nossas limitações. Eles nos ajudam a desenvolver resiliência, perseverança e empatia. Nos ensinam a ser humildes, a valorizar o que temos e a apreciar as pequenas vitórias da vida. Mas a adversidade não apenas nos fortalece, ela também nos proporciona sabedoria. Os desafios nos ensinam valiosas lições sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre a vida. Ensina-nos a ser pacientes, a lidar com a adversidade, a enfrentar nossos medos e a superar obstáculos. Ensina-nos que nem tudo na vida é fácil, mas que tudo na vida é possível. Então, da próxima vez que você enfrentar a adversidade, não se desespere. Não veja a adversidade como um inimigo, mas como um mestre que irá ensinar, desafiar e ajudá-lo a crescer. Lembre-se das palavras de Sêneca. A adversidade pode ser uma oportunidade para aprender e crescer. Através dos desafios e dificuldades, podemos nos fortalecer e adquirir sabedoria. Portanto, enfrente seus desafios com coragem, aprenda com seus erros e busque sempre o crescimento em cada situação. Aceitação da morte. A morte é algo que todos enfrentaremos em algum momento, não importa quem somos, de onde viemos ou o que fazemos. A morte é uma realidade inevitável.
No entanto, Sêneca nos ensina que não devemos temê-la, mas sim aceitá-la como uma parte natural e necessária da vida. Enfrentar a ideia de nossa própria mortalidade pode ser uma experiência avassaladora. No entanto, Sêneca argumenta que ao reconhecer a inevitabilidade da morte, podemos aprender a valorizar mais a vida. Quando percebemos que nossa existência neste mundo é temporária, cada momento se torna mais precioso, cada experiência mais significativa. Para Sêneca, a morte não é o fim da vida, mas parte dela. Assim como a primavera se torna verão, o verão se torna outono, e o outono se torna inverno. Da mesma forma, a vida se transforma em morte. É simplesmente o próximo passo em nossa jornada, a próxima fase de nossa existência. E como podemos lidar com a morte? Sêneca nos diz que devemos viver cada dia como se fosse o último, não de maneira fatalista, mas apreciando cada momento, cada oportunidade. Ao viver plenamente, ao dar o melhor de nós mesmos, podemos encarar a morte com um sentimento de paz e aceitação. Portanto, recordemos as palavras de Sêneca. A morte é inevitável, mas não devemos temê-la. Em vez disso, devemos aceitá-la como uma parte natural da vida. Vivamos cada dia com propósito e apreciação, e enfrentemos a morte não com medo, mas com aceitação. Vamos viver cada dia como se fosse o último, não permitindo que o medo da morte nos impeça de viver. Aceitemos a morte como parte da vida e vivamos cada momento ao máximo. A tranquilidade da alma. Imagine por um momento que você está à beira de um lago tranquilo. A água é cristalina e o ar fresco. Nesse estado, você se sente em paz, sereno e em harmonia com a natureza. Isso é a essência do que Sêneca se refere como a tranquilidade da alma. É um estado interno de serenidade, uma paz que nasce de viver em harmonia com a natureza, tanto a externa quanto a nossa própria natureza. Para Sêneca, viver em harmonia com a natureza não significa apenas respeitar o mundo natural que nos cerca, mas também viver de acordo com nossas próprias naturezas. Envolve ouvir nossas próprias vozes internas e seguir nossos próprios caminhos. Significa aceitar e abraçar quem somos, com todas as nossas forças e fraquezas. Como podemos viver em harmonia com nossa natureza? Sêneca sugere que devemos nos esforçar para cultivar a virtude e a sabedoria, por meio da reflexão e autoconhecimento. Devemos tentar compreender nossos desejos e emoções e aprender a controlá-los, em vez de sermos controlados por eles. Ao viver dessa maneira, em harmonia com a natureza e conosco mesmos, podemos alcançar um estado de serenidade e paz interna. Podemos encontrar um refúgio dentro de nós mesmos, um lugar de tranquilidade onde podemos nos retirar e encontrar consolo, não importa o que esteja acontecendo ao nosso redor. Portanto, recordemos as sábias palavras de Sêneca. A tranquilidade da alma não é algo que se pode comprar ou conquistar, mas sim um estado de ser que surge de viver em harmonia com a natureza e com nossa própria natureza. É um objetivo digno de ser buscado e um presente que só nós mesmos podemos nos dar. Portanto, encorajo você a buscar sua própria tranquilidade da alma, a viver em harmonia com a natureza e a cultivar a virtude e a sabedoria. O valor da amizade. A amizade não é uma mera troca superficial ou uma relação conveniente. Para Sêneca, a amizade é um vínculo de afeto mútuo, uma conexão profunda e significativa baseada em respeito, confiança e reciprocidade. A amizade é uma joia inestimável que deve ser apreciada e cuidada. No entanto, a amizade não se trata apenas de ter companhia ou se divertir. Sêneca acreditava que relacionamentos significativos com outras pessoas são essenciais para uma vida boa e feliz. Nossos amigos não apenas nos oferecem apoio e consolo nos momentos difíceis, mas também compartilham nossas alegrias, nos desafiam, nos motivam e nos ajudam a crescer. A amizade desempenha um papel crucial em nosso crescimento pessoal. Nossos amigos podem nos ajudar a enxergar as coisas a partir de diferentes perspectivas, nos desafiar a sair de nossa zona de conforto e enfrentar nossos medos, além de nos ensinar lições valiosas e ajudar no desenvolvimento de nossa empatia, compreensão e amor pelos outros. Portanto, de acordo com Sêneca, a amizade não é apenas algo agradável, mas um componente essencial de uma vida feliz. Sem amigos,
Nossa vida pode carecer da riqueza emocional e do crescimento pessoal que relacionamentos significativos podem proporcionar. Portanto, valorizemos nossas amizades, cuidemos delas com atenção e carinho. Lembre-se das palavras de Sêneca e aprecie o tesouro que é a amizade. Pois relacionamentos significativos com outras pessoas não apenas enriquecem nossas vidas, mas também nos ajudam a crescer e aprender. Portanto, apreciem seus amigos, valorizem sua companhia e aprendam com eles. Assim, encerramos nossa jornada de hoje através da sabedoria de Sêneca. Comentem para eu ver que chegaram até aqui e comentem também quais temas vocês gostariam que explorássemos neste canal. Que todos fiquem com o Criador até a próxima.